Vamos iniciar o debate. Então, vamos começar com os que se inscreveram para falar, e enquanto os demais vão fazendo as perguntas por escrito. Então, o primeiro é o Gustavo. Ó, passa... Aqui. Não, estou dando... Não. Tem que dar um tempo, eu acho que 1 minuto, né, para fazer uma pergunta. Porque senão vai ficar um discurso de... Sim. Bom, eu sou o Gustavo, não sou nem da FAO e nem arquiteto, então eu até com medo de falar. Mas eu sou aqui da USP e trabalho ali no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Eu sou mais energético do que nuclear. São 3 questões que eu gostaria que vocês pudessem comentar. Para a Beth França, para o secretário, a primeira é como eles estão considerando, dentro do plano, um estudo recente do INPE, que trata das vulnerabilidades das megacidades no Brasil. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e soltou um livro agora, um estudo muito importante, em julho de 2010, sobre as vulnerabilidades de São Paulo em relação a mudanças climáticas. Eu acho que o Nabil Bonduque tocou num ponto muito importante, que é a segunda pergunta já. O Nabil falou da questão da cadeia produtiva da construção. Ou seja, em resumo, como é que vai ser a casa que a pessoa vai morar? Isso é decisivo. Essa casa vai ter conforto ambiental, vai ter conforto térmico, vai ter um aquecedor solar, vai ter uma cisterna, vai ter reuso de água. Como vai ser essa casa? E a terceira, que tem a ver com essas 2 anteriores, é qual a possibilidade desse plano permitir a ousadia? Ou seja, nós definimos uma área nessa cidade para fazer essa intervenção, seja no reassentamento, seja no cortiço, seja onde for, onde a gente pode dizer que escolher um lugar, por exemplo, deve ser de 670 mil casas. A gente vai poder imaginar que o PMH vai permitir que em 1000 casas a gente utilize uma técnica construtiva diferente, que a gente faça uma construção que não seja vítima dessa cadeia de construção civil que vem construindo casas praticamente insustentáveis, né, e com prejuízo, com desconforto térmico, uma casa que se precariza rapidamente e não está de acordo com os desafios do século XXI. É isso. Quem que é o próximo, hein? Bem, não é propriamente uma pergunta, mas eu gostaria de destacar uma questão que me pareceu muito importante da exposição de hoje do plano, que é o método de trabalho e a forma como a questão da habitação foi organizada para informar um plano que vai resultar em programas de ação e de intervenção. Então, nós nunca tivemos um registro tão preciso dos assentamentos precários no município de São Paulo. Seja a situação dos loteamentos, regulares e irregulares, o grau de irregularidade que tem, o tipo de irregularidade que tem, e a partir dela entender qual é a demanda administrativa necessária para regularizar aquela situação, porque se nós temos 1000 e tantos loteamentos irregulares, cada um deles tem um problema diferente do outro e tem, portanto, que ter uma abordagem institucional distinta. O mesmo eu poderia dizer em relação às favelas. Eu acho que nós nunca tivemos uma possibilidade de analisar trechos específicos do território onde a ilegalidade está presente, seja de loteamentos ou de favelas, de uma forma tão precisa como um instrumento montado por AB, e que está disponibilizado na internet com as atualizações necessárias. Mas, mais que tudo, esse instrumento técnico, ele permite intervenções a partir de hierarquias, critérios e prioridades, né? Então, desvincula dos interesses específicos de grupos ou de grupos mesmo, né? Existe um instrumento técnico onde essas hierarquias estão definidas e que pode ser acompanhado pela sociedade. Então, me parece que é um mérito, é um instrumento de planejamento e de definição de política pública inédito na área habitacional, nessa escala e com esses detalhes no município de São Paulo.
É uma pena que a região metropolitana não tenha um instrumento semelhante, porque, como o Nabil destacou, não dá para definir uma política habitacional a partir do município numa situação tão complexa como a região metropolitana de São Paulo ou a macrometrópole. A outra observação que eu queria fazer, na verdade, seria até pedir uma explanação um pouquinho mais longa da mesa, que é quando o professor Cândido se contrapôs à questão da bacia hidrográfica, comunidade de planejamento, eu não entendi, no caso do plano municipal de habitação, que é o que está em foco, que tenha sido tratado como uma unidade de planejamento, mas sim, eu entendo como uma unidade de intervenção num trecho urbano específico, aonde como se diz, a conjugação de mais de uma favela numa determinada situação ou bacia faz com que não adianta você atuar numa favela se na mesma bacia hidrográfica você tem outra favela e que os problemas são, portanto, intercomunicáveis. Na mesma coisa, numa situação onde você tem um loteamento extremamente precário, dada a sua ilegalidade, e convive com uma favela numa situação semelhante numa bacia hidrográfica. Então, eu concordo com o professor Cândido que não dá para ter a bacia hidrográfica, a comunidade de planejamento, do ponto de vista da estruturação urbana e metropolitana, mas do ponto de vista da intervenção e da ação específica num trecho da cidade, num trecho onde a ilegalidade é evidente, nesse caso, eu acho que, me parece que foi isso que eu entendi no plano de habitação. Bom, vamos dar a palavra de resposta, depois nós... Ah, não, tem um terceiro, o João. Depois do João, Onde é que está o João? o João está lá. Cerimonial, sou do cerimonial. Obrigado. Bom, só tem um minuto, infelizmente. Então, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Só tem um minuto. Como é que nós podemos contribuir com essa discussão, já que tem muitos aspectos bastante importantes para discutir? Primeira pergunta. Segunda, já que precisa priorizar, eu vou perguntar o seguinte. Eu tive em mãos o plano só 2 dias atrás, então eu não tive tempo de ver como eu gostaria. Mas, se a gente considerar que de 83 até 2006, durante 23 anos, nós tivemos o financiamento no Brasil de 47 mil unidades por ano, ou seja, 3% da formação de domicílios no período, nós não discutíamos metodologia, não discutíamos política de habitação, porque não tinha o que planejar, nós não estávamos financiando, não tinha instrumentos para trabalhar. De 2006 para cá, nós passamos firmemente a começar a se dedicar a isso, e nós estamos gestando um plano nacional de habitação desde o começo da década passada. Infelizmente, ele foi atropelado com um plano econômico, que é o Minha Casa Minha Vida, que ele precisa se agrupar um plano de habitação, né? Mas, com isso, nós estamos retomando a discussão da metodologia de discutir a questão habitacional novamente. E esse plano que foi apresentado, ele foi um avanço sobre o primeiro esboço que foi feito em 2003 do Plano Municipal de Habitação, com vários avanços metodológicos. Então, nós estamos reaprendendo a fazer isso. Eu tenho estudado como tem sido feito isso em outros países. E tem vários aspectos que eles consideram que a gente ainda precisa incorporar. Eu acho que seria importante. Eu não consegui ver, por exemplo, questões que o professor Mascaró já levantava sobre o assunto, quando ele escreveu na década de 70, como a reconversão de uso, né, imóveis que têm um uso residencial, que passam a ser ocupados com uso comercial, de serviços, e essas pessoas precisam mudar para outro local. É uma nova moradia que você precisa construir, apesar de não ter formado um novo domicílio. A questão dos domicílios que se tornam obsoletos com o tempo. Então, grande parte do que nós estamos chamando de vacância hoje são edifícios, são unidades que ficaram obsoletas, estão em ruínas. A questão da vacância. No mundo inteiro se considera um nível de uma vacância de equilíbrio, ou seja, para que eu possa comprar uma casa, eu preciso encontrar no mercado uma casa vazia.
Se eu não encontro uma casa vazia, se aparece uma casa só, todos nós disputando ela, ela vai subir de preço. Então, existe um nível de vacância que garante que os preços se equilibram, eles abaixo do qual os preços começam a subir. Em mercados onde você tem mercados imobiliários maduros, esse nível é considerado de 5%. No caso do Brasil, esse nível certamente é mais alto por vários motivos. Se for considerada essa questão de uma vacância de equilíbrio. Bom, enfim, tem uma série de outras questões, de políticas, de instrumentos importantes de ação que precisariam ser discutidos. Eu queria saber como que a gente pode contribuir com essa discussão, enfim.